Então, bem-vindo ao treinamento de rotinas do departamento pessoal. Ele foi desenvolvido com foco em você e no seu conhecimento. Ele está dividido em 6 módulos que abordaremos ao longo de 4 horas. No primeiro módulo, nós vamos estudar a introdução, que é a relação de emprego. No segundo, a rotina admissional. No terceiro, folha de pagamento, e como a gente vai também verificar as suas variáveis, salários fixos e salários variáveis, que a gente compõe a remuneração. No módulo 4, vamos ver férias. 5, rescisões contratuais, seus conceitos básicos e conceitos fundamentais. E 6, encargos mensais, rotinas mensais e anuais. Tá? Então, nesse primeiro módulo, que é o módulo de introdução, nós vamos estudar os conceitos, sujeitos da relação de trabalho e emprego, relação de trabalho e relação de emprego. Tá? Então, vejamos. Quais são os conceitos hoje que são inerentes ao departamento pessoal? Antes de entender quais são os sujeitos que fazem parte da relação de trabalho, o que é uma relação de trabalho, o que é uma relação de emprego, a gente tem que entender o surgimento dessa relação. Quando foi que surgiu a relação de trabalho? Se a gente for historicamente averiguar, a gente percebe que essas relações elas surgiram em meados da Revolução Industrial, que teve a figura do empregador, quem contrata, e teve pessoas que começaram a trabalhar, idosos, crianças, adultos, enfim. E foi ali que começou a formar a nossa relação de trabalho moderna, contemporânea. Mas se a gente for historicamente averiguar, mais ainda o passado, a gente consegue perceber que a relação de trabalho ela surgiu desde os primórdios, onde tem alguém que trabalhe para uma outra pessoa. Então a gente aperfeiçoou hoje essa relação de trabalho de forma atual. Então, aspectos gerais, individuais e coletivos, quando a gente fala na parte do departamento pessoal, a gente tem que entender o indivíduo que está prestando serviço e a coletividade. Quando nós falamos da coletividade, são as classes, as classes de trabalhadores, as classes que representam os empregadores. Também a gente vai entender um pouco como é que funciona essas condições. E o que é que rege essas classes? O que é que rege essa relação? Como é que essa relação ela se desenvolve no dia a dia? Aí tem que ter algumas regras. A gente conhece muito bem a CLT, que hoje estabelece as normas e as regras da relação de emprego. Também temos o acordo, a convenção e o dissídio coletivo. Há uma diferença grande entre os três. Primeiro porque hoje, quando chega próximo ao reajuste salarial, a gente já determina que, já faz a seguinte pergunta: saiu o dissídio? Muita gente está lembrando disso. O trabalhador chega, mas já saiu o dissídio? Na realidade, o que ele está querendo dizer é se já saiu o reajuste. Porque o dissídio ele é uma forma de conduzir a relação de trabalho. Então, a gente começa primeiro pelo acordo coletivo, onde eu tenho uma empresa junto com os seus empregados, tá? É individual por empresa. Nós temos a convenção coletiva, que aí a convenção, na realidade, representa as classes, classe de trabalhadores para aquela atividade e classe das empresas, e nós chamamos de sindicatos. Tá? Então, o sindicato representando os empregadores e o sindicato representando as empresas convencionam as regras daquela relação de emprego. Então, convenção é algo mais amplo, ele atinge uma atividade econômica. Já o acordo não, o acordo é entre empresa e seus empregados. Mas quando não se há acordo e não se há convenção, aí a gente parte para o dissídio coletivo, que quem decide isso é a Justiça do Trabalho. Tá? Então, o direito do trabalho é interessante porque ele é um direito flexível, onde ele dá oportunidade para as partes poderem negociar, baseado, claro, na legislação, como é que se dá essa relação de trabalho. Tá certo? Então, esses são os conceitos iniciais. No decorrer do curso, a gente vai aplicar um pouco mais desses conceitos, mas primeiro, para entender as rotinas,
quais são as atividades inerentes ao DP, a gente tem que entender quais são os sujeitos dessas relações, né? A relação de trabalho, a relação de emprego, o que é um trabalhador. Muita gente às vezes confunde, empregado é trabalhador é empregado, é autônomo, é contribuinte individual. Então, isso a gente vai discursar no decorrer do nosso treinamento. Então, quais são os sujeitos da relação de trabalho e emprego? Primeiro, a gente tem que conceituar o que é um empregador. Empregador, pessoal, pela CLT, no seu artigo 2º, determina que empregador é toda empresa que, assumindo os riscos da atividade econômica, contrata pessoas físicas, né? Isso é de forma bem ampla, contrata pessoas físicas para lhe prestar serviços mediante pagamento de salário. Então, isso é empregador. E o parágrafo 1º desse artigo 2º da CLT determina que não só a empresa, não só a pessoa jurídica, mas também a pessoa física, ela pode se equiparar, que são os profissionais liberais, enfim, empregador doméstico, que é uma pessoa física, pode se equiparar a empregador. Tá? E também as entidades sem fins lucrativos, beneficentes, que são essas entidades que não têm atividade econômica, né, onde gera lucro, e sim, é tudo revestido em prol da própria entidade, essas também são empregadores, tá certo? Então, o conceito é amplo. Se a gente for para o nosso dia a dia, empregador é quem contrata pessoas para lhe prestar serviço. Isso é a realidade. Se você está na esquina da sua casa, tem lá um vendedor ambulante, que tem alguém lhe ajudando. O vendedor ambulante, ele é empregador. Então, ele contrata pessoas para lhe prestar serviço, tá? Então, a figura do empregador, ela está caracterizada exatamente quem contrata. E o conceito de trabalhador? Aí a gente vai para algo mais amplo, né? Se você perceber, trabalho é qualquer que seja a prestação de serviço. Se hoje eu presto serviço na minha própria residência, arrumando a casa, fazendo comida, isso é trabalho. Se a gente for para a definição da física, trabalho é energia em movimento. Mas quando a gente passa para a relação de trabalho, trabalhador é qualquer pessoa física, tem que ser pessoa física para ser empregado, para ser trabalhador, tem que ser pessoa física, e é qualquer pessoa que presta serviço, tá? Seja ela eventual ou não, é trabalhador. Mas aí a gente entra no conceito do empregado. A empregado eu tenho um vínculo, eu tenho algo maior, ele é mais amplo. Tá? Empregado eu tenho um compromisso, eu tenho algo firmado daquela continuidade. Então o que é que caracteriza um trabalhador ser empregado? É a partir do momento que se gera o vínculo empregatício. Tá? Então nós vamos na frente verificar quais são essas ferramentas que geram vínculo, quais são as características do vínculo, e nós vamos abordar cada detalhe mais na frente. Mas quando eu tenho um empregador e um trabalhador, nós criamos a relação de trabalho, onde a relação de trabalho ela se dá quando há essa prestação de serviço. Por exemplo, eu fui convidado para dar uma palestra em uma universidade de forma eventual, uma única palestra. Eu sou um trabalhador? Sou, de forma autônoma, porque eu prestei um serviço eventual, eu não tenho aquela continuidade junto àquele empregador. Isso é a relação de trabalho. Então, quando eu tenho um empregador mais trabalhador, eu tenho a nossa relação de trabalho, né? E a relação de trabalho, como a gente caracterizou o trabalhador, que é o indivíduo que presta serviço e ele tem que ser pessoa física, eu tenho os tipos de trabalhadores. Né? Quais são os tipos dos trabalhadores que hoje existem prestando serviço na nossa relação? Nós temos empregados, né? A gente pode colocar aí na tela tipos de trabalhadores: empregados, trabalhadores avulsos, diretores, autônomos e domésticos. E uma série de outros. Nós temos servidor público de cargo efetivo, servidor público de cargo comissionado, o pessoal que trabalha nos órgãos públicos, os contribuintes individuais, os cooperados, transportadores autônomos, toda essa gama de pessoas físicas
que prestam serviço são trabalhadores. Então, eles se caracterizam, né, em cada um dos seus tipos. O nosso objetivo aqui no curso é detalhar como é que se forma a relação de emprego. Nosso objetivo aqui vai focar em um tipo de trabalhador que é o empregado. Quando a gente fala do empregado, aí vem uma série de situações que são ocasionadas pela relação de emprego. E essas situações que são decorrentes desse vínculo, a gente vai estudar aqui. Como, por exemplo, contrato de trabalho, ficha de registro de empregado, termo de opção do Vale Transporte, quando é que eu interrompo ou quando é que eu suspendo o contrato de trabalho, quando é que eu tenho a remuneração, o salário, a periodicidade do salário. Então, todas essas características, essas consequências do vínculo, a gente vai estudar no decorrer da tarde de hoje, tá? Então, foi só para ilustrar alguns tipos de trabalhadores. Trabalhador avulso, muita gente confunde, é importante lembrar isso, que o trabalhador avulso, ele não é aquele trabalhador que está na sua empresa sem registro. O trabalhador que está na sua empresa sem registro, esse trabalhador é ilegal, tá? Trabalhadores avulsos, por lei, nós temos dois tipos. É o trabalhador avulso portuário e o trabalhador avulso cedido pelo sindicato, tá certo? Esses trabalhadores, eles não geram vínculo, mas existe um contrato de trabalho. Esses trabalhadores têm direito ao FGTS, tá? Aí, a título de informação, você deve estar perguntando, mas, Jonathan, se eles têm direito a FGTS, o FGTS, para sacar, a gente tem algumas situações, como por exemplo, numa rescisão, eu tenho que apresentar a rescisão contratual, quando o desligamento é sem justa causa, por iniciativa do empregador, não é? Isso é uma forma de sacar o FGTS, comprar a casa própria, doença terminal, casamento, né? Você pode também sacar os recursos do FGTS, mas e o trabalhador avulso? Perdão, pessoal, casamento é só o PIS, tá? Só corrigindo, casamento você consegue sacar os rendimentos do PIS. Então, voltando, o trabalhador avulso, como é que ele saca o FGTS? Aí o trabalhador avulso, ele tem que passar 3 meses sem depósito ao fundo de garantia e ele pode sim sacar após esse lapso, após esses 3 meses, tá certo? Então a gente vai estudar a relação de emprego, onde essa relação se dá quando eu tenho o empregador e o empregado. Então, nós já conceituamos que o empregado, ele deve obrigatoriamente ter o vínculo empregatício. E quando é, na realidade, que eu tenho esse vínculo empregatício? Vejamos, relação de emprego, vínculo empregatício. Onerosidade, habitualidade, subordinação e pessoalidade. Vamos estudar cada um desses. O que é o princípio da onerosidade? É a troca. Eu presto serviço mediante pagamento de salário. Então, quando eu tenho essa troca, eu tenho o princípio da onerosidade. Só há salário, pessoal. Lembrem disso. Só há salário se houver prestação de serviço. Não tem como se falar, o trabalhador, o empregado está em casa e eu estou pagando o salário dele. Não existe isso. O que você pode estar pagando é uma licença remunerada, mas o salário ele só existe se houver a prestação de serviço. É bom deixar claro isso, tá? Então, o princípio da onerosidade ele se caracteriza por essa contraprestação do serviço. A habitualidade, o que é a habitualidade? Muita gente às vezes confunde e diz o seguinte, Jonathan, a habitualidade sou eu ir todos os dias para o trabalho. Sou eu entrar 8 horas da manhã e sair às 18. Isso é habitualidade. Na realidade, não é apenas isso. O horário de trabalho que você cumpre na sua empresa é decorrente de um contrato de trabalho. São regras que você tem que cumprir decorrente do contrato. Mas o que gera a habitualidade é a continuidade pela prestação de serviço. Se eu estou tendo uma continuidade de prestar aquele serviço para aquele empregador, isso é uma habitualidade. Vamos pegar 3 exemplos. Se eu contrato um técnico de segurança para prestar serviço à minha empresa toda quarta-feira de 8 a meio-dia, existe habitualidade? Raciocinem. Se eu estou indo toda quarta-feira para a empresa naquele horário, eu tenho uma continuidade de toda quarta-feira e aquela empresa. Então gera-se habitualidade. Um outro exemplo. Eu contratei um técnico de segurança para ir à minha empresa
toda semana, uma vez pelo menos, gerou habitualidade? O fato de ir apenas uma vez não é a característica fundamental, e sim a continuidade dele estar indo toda semana. Então se gera também o vínculo. Mas a nossa terceira condição, suponhamos que eu contrato um técnico de informática, onde esse técnico ele vai à minha empresa apenas quando um computador quebrar. Existe uma continuidade? Não. Por quê? Nesse caso, eu tenho a característica da eventualidade. Ou seja, esse técnico de informática, ele pode ou não pode ir à minha empresa. Então é eventual. Não se gera algo contínuo, algo determinado, tá certo? Então é muito importante a gente esclarecer o princípio da habitualidade, tá bom? Subordinação. Subordinação é o cumprimento de ordens, né? O poder de direção, o poder de controle é do empregador. Isso não quer dizer que o empregado, eu vou ser submisso ao empregador? Claro que não. O que você vai ter é que cumprir ordens baseado na atividade econômica. Eu vou dar um exemplo bem claro, e acontece muito isso em empresas. Ô, João, compra ali uma Coca-Cola para mim. Eu chego pro João e digo, João, vai lá comprar uma Coca-Cola para mim. O João é assistente financeiro. E ele não vai não, né? Mas ele vai por consideração ao empregador. Mas o princípio da subordinação não se aplica a essa condição. Tá? Agora, João, eu preciso desses relatórios amanhã, como sem falta. Isso é subordinação. O João vai cumprir uma ordem estabelecida por conta da atividade. Então, muito cuidado em caracterizar essa subordinação. E a pessoalidade é o indivíduo que foi contratado para prestar o serviço. Se ele disser o seguinte, não, eu não, vou mandar um primo. Vai lá, meu primo, realizar esse serviço. Aí eu já não tenho mais a pessoalidade. Caracteriza-se o vínculo empregatício quando eu tiver as 4 condições simultâneas. Tá? Eu posso até elencar um quinto elemento, ser pessoa física. Mas isso já é o básico. Não existe, pessoal, trabalhador, pessoa jurídica. Não existe, tá bom? Então, se dessas características estiver ausente, eu já não tenho vínculo empregatício. Tá certo? Então, muito cuidado nos contratos de prestadores de serviço que vocês fazem. Não é? Não, eu estou pagando em RPA. O simples fato de pagar RPA, pronto, já descaracteriza o vínculo. Não. O vínculo empregatício, ele não se caracteriza pela forma de pagamento. Lembrem disso. Não se caracteriza por isso, e sim por essas 4 condições que eu relatei. Se você tem aí um prestador de serviço, um autônomo, seja lá qual for a atividade dele, e que apresente essas 4 características, cuidado, que você pode estar correndo o risco desse trabalhador ser enquadrado como empregado numa futura fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho ou numa ação judicial. Se esse trabalhador ele ingressar com a ação e comprovar esses elementos, aí, infelizmente a empresa vai ter que reconhecer o vínculo e vai ter que recolher todas as contribuições, FGTS, tudo de forma retroativa dos últimos 5 anos. Então, muito cuidado, pessoal, em caracterizar o trabalhador como autônomo ou como empregado. Ok? Então, a gente definiu os nossos 2 sujeitos da relação de trabalho. É o empregador e o trabalhador. Detalhe, ao final de cada bloco, nós vamos dividir o nosso curso em blocos, mandem suas dúvidas para atendimento@eadexpress.com.br, que quando nós voltarmos do intervalo, né, nós vamos responder suas dúvidas, as dúvidas de vocês, aqui em tempo real. Tá certo? Então mandem, não esqueçam, anotem tudo. Vocês também vão ter acesso ao vídeo, a gente está fazendo isso ao vivo, e esse vídeo ele vai ficar disponível para quem comprou o treinamento também ao vivo, para vocês poderem, não entendi, Jonathan, tu explicou sobre empregado, pô, eu queria estar aí próximo a você para perguntar, eu não entendi bem essa característica do vínculo, não tem problema nenhum. No offline você vai conseguir ver e entender a explicação, ou manda a dúvida aqui, que depois do bloco, do intervalo, a gente volta e responde, tá?